Olá, seja muito bem-vindo a mais essa conversa com o jurista Quioche Arada aqui no Poder e Negócios, falando sobre todos os temas mais atuais e relevantes para a nossa sociedade, para o mundo inteiro, não é, Dr. Quioche? Um prazer. Prazer é meu, Thiago. Dr. Quioche, muitas situações políticas, econômicas acontecendo a todo vapor e como se preparar para todo esse turbilhão de situações que estão vindo até nós, doutor? Financeiramente, as opções são raras. Você não pode comprar ações de banco que um banco está levando um prejuízo terrível. Não do efeito imediato. Mas você sabe como é que é a Bolsa. A Bolsa vai muito atrás de boato. Circulou um boato de que os bancos brasileiros serão penalizados. Isso foi suficiente para baixar lá embaixo lá a cotação na Bolsa de Valores. Né? O que mais perdeu foi o Banco Itaú, seguido de Banco do Brasil, Bradesco e, em último lugar, o Santander, que perdeu menos. Mas as aplicações financeiras também, o governo está tributando tudo, entendeu? Agora, a última novidade é que o presidente Lula resolveu taxar agora os debêntures. Sabe o que é debêntures? Os debêntures é uma espécie de empréstimo que os empresários tomam no mercado. Então, eles lançam um título, pagam juros, correção monetária, e com isso eles não precisam tomar dinheiro no mercado. Tá? Eles lançam debênture. Isso agora vai ser tributado. Né? Então, vai afugentar os aplicadores e os bancos que vendem esses títulos vão ficar vendo navios e, por conseguinte, as empresas ficarão descapitalizadas. Parece que o governo quer isso mesmo, quer substituir a iniciativa privada na produção de riquezas pela empresa estatal, né? Que sempre é mais lento e sempre sai mais caro, né? E a questão dos bancos possivelmente serem penalizados, boatos, isso em função da lei Magnitsky, não? Sim, se bem que esse estrago foi causado por um despacho, por uma decisão apressada do ministro Flávio Dino, que ele estava julgando a questão das indenizações pelo rompimento da barragem de Mariana, aquelas ações que as prefeituras de Minas impetraram junto à Justiça da Grã-Bretanha. Então ele declarou o óbvio, diz que aquela decisão faz efeito no Brasil depois que homologada pela Justiça brasileira. Isso é uma aplicação da regra elementar de direito internacional. Só que ele não parou aí. Ele acrescentou que aplica-se também nos casos semelhantes. Agora, ele não falou da lei Magnitsky. Isso foi uma ilação que o mercado tirou, que a mídia tirou. A mídia tirou dizendo que ele decidiu que os bancos brasileiros que continuaram operando com o ministro Alexandre de Moraes serão sancionados. Ele não falou isso, entendeu? Mesmo porque aí não se trata de decisão americana, da justiça americana, trata-se de decisão do governo, é decreto. Então, e caso de Mariana, que ele estava cuidando, é da decisão judicial da Corte da Inglaterra. Né? Então, não há semelhança entre um caso e outro, mas a mídia fez essa confusão e o mercado interpretou de uma forma equivocada e deu esse estrago todo. Né? São bilhões, 40 e tantos bilhões de perda nas bolsas de valores. Né? Puxa vida, e o senhor comentou sobre a tributação do debêntures e tem a questão também que o presidente Lula quer votar o quanto antes o PL, o projeto de lei, sobre aquela promessa de campanha para a questão de imposto de renda até R$5.000 e que alcançaria a classe média para que ele ficasse, vamos dizer assim,
de uma maneira tranquila com a classe média, que ele reconquistasse a classe média, né, doutor? É verdade. Só que esse é um projeto equivocado, né? Ele, ele acaba desnaturando a natureza universal do imposto de renda. O imposto de renda é imposto universal, no sentido de que advogado, pedreiro, açougueiro, juiz, promotor, todo mundo paga imposto de renda. Então é universal. Agora, à medida que ele vai aumentando a faixa de isenção, quem ganha até 5 mil, são mais de 40 milhões de brasileiros que se situam nessa faixa que deixam de pagar esse imposto. E 50 milhões deixando de pagar, o resto que não é favorecido tem que pagar um pouco mais, né? Entendeu? Então, daí vem a ideia de tributar os dividendos, tributar a renda superior a 50 mil por mês e superior a 600 mil por ano, entendeu? Então, é um IGF disfarçado, Imposto sobre Grande Fortuna, que, apesar da previsão constitucional, não foi implementado até agora, porque no mundo inteiro esse imposto é combatido, né? Agora, quem está mantendo, o país que está mantendo esse imposto, depois de ter abolido e depois reintroduziu, é a França. Só que reintroduziu com uma tributação simbólica, né? Então, ele não tem efeito nenhum nas finanças públicas, né? Está mantendo só por uma questão filosófica, né? Quer dizer que é tributar os ricos, né? Sim. Mas aqui no Brasil eles querem tributar rico agora. Eu acho que quem ganha acima de 600 mil por ano não pode se dizer que ele é rico, né? Então, eu acho que isso é um tiro no pé, né? Você acaba desincentivando os produtores de riqueza, né? Se você quer nivelar tudo por baixo, né? Deixar todo mundo igual à classe pobre, eu pergunto, quem é que vai produzir nesse país? Quem é que vai dar emprego para eles? Sim. Quem é que vai pagar salário para eles? O pobre vai pagar salário para outro pobre? Então, é complicado, né? É verdade. Então, isso é assunto, deveria ser melhor equacionado, né? Mas ele quer discutir o quanto antes. Isso é uma questão política, né? Ele jogou com uma bandeira popular, né? Então, tudo que é projeto populista não faz bem para a sociedade, né? Faz bem para governante, né? Porque ele fica com uma boa fama, né? Pessoa que veio salvar, ajudar os hipossuficientes, então ele fica com uma boa imagem. Só que, economicamente, não é bom, né? E qual seria a saída técnica, Dr. Quioch, para que ele pudesse atender essa classe que ganha até 5 mil reais e que muitas vezes o imposto de renda é muito caro e ele conseguir de uma maneira que não buscasse de outras fontes? Eu acho que devia usar outro instrumento, que não seja instrumento tributário, porque o tributo tem que ser neutro, não é? Ele não pode direcionar ao capitalista nesse setor, naquele setor, e muito menos direcionar ao consumidor na escolha de produtos e serviços, né? Então, o tributo tem que ser neutro. Então, o governo tem que ter, aliás, já tem um Ministério da Previdência e Assistência Social. Então, os hipossuficientes tem que ser amparado por um outro ministério, que não seja da Fazenda, né? Entendi. Dr. Quioch, nós vamos fazer uma rápida pausa agora. Você continue aí que a gente volta já. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil.
Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa: fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com Poder e Negócios, conversando com o jurista Kioshi Arada, que é presidente e fundador do IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. E, doutor Kioshi, eu já quero começar esse segundo bloco falando com o senhor a respeito da CPMI do INSS, que agora vai fazer uma apuração. O senador Carlos Viana, se eu não me engano, ele já que é o presidente dessa CPMI, para apurar todos os desvios, para não dizer roubo, não, nas contas dos aposentados e beneficiários do INSS, inclusive que fazer essa apuração levando em consideração os governos anteriores, Temer, Bolsonaro, Temer, Dilma e até mesmo o atual governo Lula. Agora, o governo, segundo a Gleisi Hoffmann, o governo deu uma bobeada lá, então eles perderam a relatoria e perderam a presidência da CPMI. Igual queriam fazer igual fizeram com a CPMI da Covid, né? Que ficou o Omar Aziz como presidente, o relator outro governista, e deu em pizza, não deu nada, não apurou nada. Primeiro eles eram contra, depois que viu que era irreversível, eles manobraram para tomar a presidência e a relatoria. Agora, só que essa dose eles não conseguiram repetir agora, segundo a Gleisi Hoffmann, porque houve uma falha de articulação. Né? Mas, antes de CPMI começar a investigar, já se noticiou, lá na Câmara, que tem 21 deputados do PT envolvidos nisso daí. Então, não adianta falar que começou no outro governo. De fato, começou no outro governo. Não é? Só que em escala bem menor. O CPMI vai apurar quanto que deu de rombo no governo anterior e quanto que o rombo o rombo alcançou a partir de 2023. Né? Então, vai ter uma diferença de água para o vinho. Né? Então, essa CPMI vai colocar tudo em pratos limpos. Né? Então, vai situar no tempo, né, a data, né, e para ver quem é que tem maior culpa no cartório, né, se é o governo atual ou o governo anterior. Né. Já os primeiros da lista já são o presidente do INSS e também o irmão do presidente Lula. Irmão do presidente Lula. Só que não deram, até onde eu sei, não deram uma lista dos envolvidos. Deram a lista dos deputados envolvidos. Tem um do PCdoB, tem outro dois do PSB, 21 do PT, e parece que tem um do PSDB também, entendeu? PL não tem nenhum. Agora, qual a expectativa para essa CPMI, na opinião técnica do senhor? Se você seguir a tradição, não vai dar em nada, né? Porque você já viu um CPMI aqui no Brasil dar certo, não é? O negócio do bingo, da Petrobras, da Covid, tudo acabou em pizza, né? Então, uma espécie de um palco para os parlamentares faturarem na mídia, né? Agora, doutor Kioshi, Hugo Mota, né, agora a gente falando sobre a Câmara, ele está falando sobre a reforma administrativa e já quer também fazer o quanto antes o primeiro debate, acho que já marcado para setembro, e não abre mão disso. A reforma administrativa tem
na verdade, visa enxugamento da despesa de folha, quer dizer, diminui o tamanho do Estado, né? Só que a Câmara age de uma forma contraditória, né? Ele está, na verdade, aprovando um projeto como, por exemplo, o Comitê Gestor do IBS, né? Que tem cargos na presidência, relatoria, secretaria-geral, corregedoria-geral, 9 diretorias regionais, que dá centenas de cargos, tudo de confiança, tudo nomeado, né? Portanto, fora do teto salarial, mas pode ganhar 70, 80, 90, né? Quanto quiserem. E não são pessoal especializado. Pela Constituição, quem integra o órgão de tributação teria que ser integrante da carreira específica de auditor fiscal na União, agente fiscal de rendas no Estado e inspetor fiscal no município, né? Isso não vai acontecer, né? As pessoas que vão arrecadar e distribuir são pessoas que não têm nenhuma tradição na área do direito tributário, né? E, doutor Kiyoshi, em meio a tudo isso, a reforma tributária, como o senhor já mencionou, com a questão do comitê gestor, que pretende fazer um grande polo para dar empregos, não, doutor? É verdade. Como o senhor acabou de mencionar, Então, deixando uma grande dívida já para estados e municípios. Por isso que eu estou descrente do projeto de contra-reforma tributária, que eu mandei através do IBDAFT, né, lá para o Congresso, que prevê a instituição de IBS nas 3 esferas. Federal, que já existe com o nome de CBS, IBS municipal e IBS estadual. Aí o comitê gestor cai fora porque cada estado, cada município já tem estrutura administrativa para fiscalizar e arrecadar. Então não vai gastar nenhum tostão, entendeu? Mas esse é um projeto de difícil apreciação pelo Congresso, porque tudo indica que a moeda de troca para aprovar a troca de caixa foi exatamente essa possibilidade de os congressistas indicarem os nomes para esses cargos, em centenas de cargos que a nova reforma tributária propicia para pessoal fora da carreira de funcionário público. Doutor Kiyoshi, nós vamos fazer agora mais um rápido intervalo. Você permaneça aí que a gente volta já. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa: fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com o Poder de Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Harada. Doutor, a PEC que busca acabar com o foro privilegiado pode ser que avance, pode ser uma saída para que o STF saia desse processo contra Bolsonaro, né? Exatamente. Agora, não sei por que esse processo não foi para frente, mas eu acho que agora está suficientemente amadurecido que a Suprema Corte não tem uma posição diametralmente contra aquela posição assumida no início, né? Até mesmo a anistia já está vendo com outros olhos, né? Não está mais dizendo que se dá anistia, que no dia seguinte vai decretar sua inconstitucionalidade. Então, a aprovação dessa PEC seria uma saída honrosa para todos. Fica bem para o parlamento, que mantém a sua
prerrogativa, e fica bem também para o Supremo Tribunal Federal, que se livra dessa montanha de processos que se instaurou em torno da tentativa de golpe de 1º de 8 de janeiro. 8 de janeiro de 2023. E iria tudo para a primeira instância, né? Então, eu acho que isso também tiraria um pouco daquela perseguição que o presidente norte-americano está fazendo, certo ou errado ele está fazendo, ele está condicionando, por exemplo, a revisão do tarifaço à abolição do processo contra Bolsonaro. Também não é por aí, né? Porque eu acho que não tem que condicionar o aspecto econômico com uma tomada de posição política que cabe ao governo brasileiro, né? Verdade. E falando na política internacional, a Venezuela também, o Maduro busca asilo político, se eu não me engano, na China, doutor Queiroz. Na China. Pois é, o Maduro, no começo, ele estava desafiando os Estados Unidos, convocou lá, 4.500.000, não é nem reservistas, são pessoas de idade, né? São civis, alguns muito jovens, outros muito com idade, armaram todos eles como se eles tivessem a condição de enfrentar os soldados mais treinados do mundo, né? Entendeu? Aquilo lá é só um drone lançar uma bomba lá, os 4 milhões vão embora, né? Agora, evidente que o Estado não vai fazer isso também, né? Quer dizer, seria uma covardia. Mas por isso que o Maduro estava usando como escudo humano, né? Então, mas os Estados Unidos está pressionando assim com muita cautela, não tem pressa. Então deslocaram, destrói o porta-avião, municiado com mais de 70 caças a bordo, carregando toneladas de bomba, inclusive de efeito nuclear, né? Então ele está pressionando, pressionando. Chegou um ponto que o Maduro refugiou dentro de um bunker, né? E agora ele se sentindo inseguro dentro do bunker, porque o Serviço de Espionagem dos Estados Unidos está localizando, né? Aí, aliás, ele ofereceu 50 milhões de dólares para quem desse a localização dele, então há até um perigo de traição aí entre os que estão atualmente apoiados, né? Os aliados. Então ele buscou refúgio lá na Embaixada da China, né? Agora, ele fez gestões também junto à Rússia. A Rússia mantém um silêncio sepulcral. Ele não está dizendo que não vai ajudar, mas também não disse sim. Eu tenho a impressão, naquele encontro lá no Alasca, né? Entre Trump e o Putin, deve ter, debaixo dos bastidores, deve ter feito essa conversa aí para eles não interferirem na operação norte-americana, né? Mas tanto é que todo aquele aparato da Marinha não é para invadir a Venezuela, é para interceptar eventual ajuda externa, né? Sim. Força da Rússia e força da China. E a China sabe disso, né? Se tentar interferir na operação americana, vai ter que enfrentar a frota norte-americana, né? E isso daí ninguém quer, né? Porque aí vai começar uma terceira guerra mundial, né? Inclusive economicamente. Agora, a China, o Maduro diz que aqui o silêncio significa traição, né? A China não disse que vai apoiar, que vai dar o asilo, mas também não disse que ele pode ficar asilado lá, né? Tá meio que lavando as mãos. Porque se ele fizer isso, ele vai estar em linha de choque direto com os Estados Unidos, né? Sim. Então são duas superpotências
que vão acabar se defrontando e se realmente acontecer o confronto, isso vai generalizar para uma terceira guerra mundial. É verdade. Entendeu? Então, o quadro está perigosíssimo, né? Em termos de segurança internacional, né? Doutor Quioch, agora voltando um pouquinho aqui para o Brasil, esse processo todo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal também, Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos até lançou palavras criticando a Polícia Federal pela atuação. E também teve um fato, doutor, que a apreensão do passaporte, também de documentos e até um caderno de mensagens bíblicas de um pastor, o pastor Silas Malafaia, que é um ferrenho apoiador do Jair Bolsonaro e da direita aqui no Brasil. E depois disso, o vazamento de conversas entre o pastor e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o pastor agora ele tem criticado esse vazamento e, claro, também diz que não poderiam apreender o passaporte dele porque ele não estava envolvido em hipótese alguma na questão lá do 8 de janeiro. É verdade. Agora, tudo isso que a polícia está apurando, parece que me está havendo uma confusão entre tentativa de crime e plano de crime. Primeiro você cogita praticar o crime. Depois você planeja como é que você vai executar aquele crime. Quando que vai ser, em que local, com que armas, se vai tentar mobilizar o exército, a aeronáutica, a marinha. Tem que ter meios. Tudo isso é plano de golpe, não é crime. O crime é quando você pratica uma ação concreta para dar início à execução do plano, que pode ser muito bem elaborado, mas se não der início à execução, não há crime. Mesmo quando é relacionado à soberania da democracia? Não há crime. Eu posso fazer um plano aqui e divulgar na imprensa que no dia tal, em tal lugar, eu vou te matar com 3 tiros, entendeu? Eu posso até descrever a arma com que eu vou atirar. Não é? Isso daí eu não cometi crime nenhum. Agora, crime tentado acontece quando eu chego a disparar e a arma falha. Ou então, na hora que estou atirando, a polícia intervém. Entendeu? Aí é tentativa de crime. Aí eu vou ser condenado pelo crime de tentativa, não pelo crime de assassinato. Crime de tentativa que é bem mais branda do que o crime consumado. Entendeu? Então, eu respondo até onde eu executei. Agora, aqui no Brasil, quando se fala, e em outros países também, que se toca na questão religiosa, e aí interferência com um pastor, líder religioso, a Polícia Federal apreende um passaporte dele que tem igrejas na América e em outros países. Isso é uma afronta? Isso é o quê, doutor Quioch? Isso é muito complicado. Aliás, o ministro André Mendonça, que é um evangélico declarado, ele criticou essa ação da Polícia Federal. Ele disse que tem um erro, porque está misturando a política com religião, né? Entendeu? Então, ele é um pastor evangélico, indiciar um inquérito ou meter uma medida cautelar em cima dele, sem que haja ato concreto de crime, né? Eu acho que vai acabar fazendo uma confusão dentro da igreja, né? Então você não pode misturar as coisas, né? Agora, no último programa que a gente fez, Dr. Quioch, o senhor falou sobre uma saída técnica para a questão desse processo contra Jair Bolsonaro. E agora também disse sobre a PEC, né? São 2 saídas. Tanto a PEC acabaria com esse processo, não acaba a perseguição criminal, mas começa lá na primeira instância, entendeu? O juiz de primeira instância poderá
refazer a prova ou aproveitar a eventual prova já produzida e produzir outras provas mais e decidir. Só que aí tem recurso para o tribunal local, depois tem recurso para a STJ, e se eu envolver questão constitucional, terá o Supremo Tribunal Federal para dar a última palavra. Quando foi o presidente Lula, na época, então, ex-presidente Lula, foi assim, né? Passou por Sim. Ele foi condenado pela terceira vara federal, 13ª vara federal de Curitiba. Depois foi condenado, aumentou a pena lá no Tribunal Regional Federal. Depois o Superior Tribunal de Justiça manteve. E depois inúmeros HC impetrados foi negado pelo Supremo Tribunal Federal. Então ele passou por 4 instâncias. Não agora, para o Bolsonaro e seus seguidores, já foi lá para uma decisão com uma martelada só. Né? Então há um contraste, na verdade. Né? E pior ainda, que está sendo julgado por um órgão parcial, órgão parcelado do Supremo Tribunal Federal, e não um pleno. Né? O Fernando Collor de Mello também é ex-presidente, só que ele foi julgado pelo plenário da corte, né? E não por uma das turmas. Né? Como deveria ser. Então. E o Bolsonaro está sendo julgado pela primeira turma. Que justamente inclui o ministro Alexandre de Moraes, que, por sinal, foi vítima do... Carmen Lúcia, quem mais? Flávio Dino, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que inclusive naquela época em que havia um suposto plano para atentar contra a vida do Lula, do Geraldo Alckmin e do Alexandre de Moraes. Então ele seria uma vítima também nessa história toda. Pois é. É um processo meio esquisito, né? A vítima fazendo acusação e colhendo prova e julgar. Quer dizer, então tudo isso, se a PEC passar, o Supremo se livraria desse processo lá que está desgastando sua imagem. Agora, outra alternativa seria dar sinal verde para o Hugo Mota pautar a anistia. Né? Decretada a anistia, o processo perde o seu objeto. Né? Sim. Perde o seu objeto, tecnicamente. Agora, a essa altura dos acontecimentos, quando o Supremo está desgastado em função desse processo, um eventual projeto de anistia que venha a ser aprovado, eu tenho a impressão que o Supremo Tribunal Federal vai respeitar. Né? Doutor Queiroz, também tem uma última questão que é importante a gente falar, que hoje no Brasil a gente observa que não tem mais esse negócio de constitucionalidade, desconstitucionalidade. Eles vão mudando do jeito que o caminho vai se projetando na frente deles, não? Lamentavelmente, nós praticamente não temos mais uma Constituição escrita. Né? Então, ele tem várias versões que são adaptadas para cada caso concreto. Né? É como a Constituição inglesa, que não é uma Constituição escrita, só que lá ele segue a tradição que não muda assim da noite para o dia. Né? Então, o direito costumeiro deles lá dá mais segurança do que o direito escrito nosso. Né? É verdade. Doutor Queiroz, muito obrigado, viu, por essa conversa. Eu que agradeço, Thiago. Sempre muito esclarecedor, e você com certeza ficou aprendendo mais ainda sobre tudo que está acontecendo aqui. Continue com a gente, porque sempre tem uma fala do Dr. Queiroz trazendo comentários importantes sobre tudo que está acontecendo no nosso país e até mesmo na política internacional que interfere no nosso dia a dia também. Então, eu espero você no nosso próximo encontro junto com o Dr. Queiroz Chará. Até lá! Olá.